Não. Aí, o texto áureo da lição 2 diz assim: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos orar, Senhor Deus e Pai, vendo agora a tua presença, primeiramente te agradecer por mais um dia estarmos na tua casa para te render graças, Pai, aprender mais de ti, te buscar, Pai, para te servirmos da melhor forma, Pai, que o Senhor possa nos permitir hoje, Pai, aprender mais da tua palavra, daquilo que foi o teu chamado, Pai, em nome de Jesus, ao povo de Israel, e que hoje, Pai, possamos sair daqui cientes, Pai, de como orar, de como agradecer, de como louvar a Deus pela sua história, Pai, com esse povo, Pai. Em nome de Jesus, que possamos ter, ó Deus, entendimento daquilo que o Senhor colocou ao coração do escritor dessa lição e que possamos sair daqui, Pai, cheio de graça, de sabedoria, Pai, e de regozijo por termos entendido a Tua palavra, Pai. Traz em segurança os irmãos que estão vindo, Pai. Abençoa as demais aulas, que possamos ter uma manhã na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Te agradecemos mais uma vez pela semana que passamos, Pai. E pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai. Amém, Senhor. Glória a Deus. Verdade prática diz: ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. Amém? Vamos lá em Gênesis capítulo 12, o chamamento de Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Aleluia. Tão oportuna essa aula, né? Com tudo aquilo que a gente está acompanhando aí, o que está acontecendo lá no Oriente Médio. As coisas não tão fáceis, tendem a cada vez mais escalar. E é interessante essa foto aí da lição, né? Porque ali tem a cúpula dourada, que é a mesquita muçulmana onde precisa ser construído o terceiro templo, né? Mas hoje ainda não tem nem perspectiva disso. Vamos ver como o próximo presidente dos Estados Unidos e essa guerra vai se desenrolar para isso acontecer. Vamos lá, Gênesis capítulo 12, versículo 1, diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Então, um chamamento desse vindo diretamente de Deus, é difícil tomar uma atitude diferente da que Abraão tomou. Mas ele creu. Comentário aqui: Senhor chama Abrão para fora de um ambiente idólatra, no qual estaria fadado à condenação e morte eterna. Então, Abrão fazia parte de um ambiente, né, de uma terra, de um povo idólatra. Estudiosos dizem que Abraão estava mais para o lado ali mais oriental, ao redor do que hoje a gente chama ali dos países árabes, né? E ele é chamado para ir para a terra
que Deus vai mostrar, que é a Canaã, que depois, até hoje, né, é disputada aí a ferro e fogo. Então diz assim aqui o comentário. Então ali Abraão estava fadado à condenação e morte eterna pela idolatria de seus pais e de seu povo. Isso não aconteceu, o chamado de Abraão não aconteceu porque Abraão merecia o favor de Deus. Pelo contrário, Deus demonstrou sua misericórdia e graça ao retirar um idólatra de um contexto pagão e das suas relações pagãs, separando-o do mundo de falsas crenças para viver pela promessa da graça divina. Deus promete que de Abrão viriam não apenas o povo de Israel, mas também a igreja de Cristo. O apóstolo Paulo chama os cristãos de descendentes de Abraão, em Gálatas capítulo 3, versículo 29, indicando o quão amplamente Deus estendeu o nome do patriarca por causa do evangelho. Então, essa lição vai estar tratando muito sobre isso, né? Sobre o paralelo do chamado de Deus a Abrão e como a partir dali se formou um povo, mas que esse chamado ele tinha algo muito maior do que somente formar um povo a partir daquele homem e da sua esposa, mas também trazer para a terra toda a salvação que veio dele, que é a salvação através de Cristo Jesus. Então, essa aula é muito interessante porque o título dela traz talvez uma perspectiva diferente do que a gente vai estar levando, porque é a perspectiva de Deus, né? Deus não estava fazendo um chamamento ali para Abrão, pensando só na estrutura de povo, de nação que se formou a partir dele, mas olhando todo o aspecto da humanidade e tudo aquilo que viria a partir daquele povo. E a partir daquele povo veio Jesus. Assim, nenhum esforço amaldiçoado de Satanás poderia conter e abalar a promessa divina de redimir o mundo por meio do Salvador prometido. Ameaças, perseguições, cativeiros e inúmeras guerras existiram, mas nunca dizimaram o povo que de Deus nasceria a eterna redenção da raça humana. Deus defendeu fielmente o seu povo, mesmo que infiel fosse a sua lei, e ainda defende Israel, mesmo não tendo recebido seu filho como Messias. Então é interessante que Deus ele tem um compromisso, né, firmado com aquele povo. É um compromisso de realmente defendê-lo, de guardá-lo, né, de realmente sempre garantir que existam remanescentes daquele povo. Aquele povo nunca será dizimado. E esse é o compromisso que Deus tem, mesmo com aquele povo tendo sido tão infiel a Deus, depois de tudo aquilo que aconteceu desde a saída do Egito, e mesmo aquele povo não tendo recebido Jesus como o Messias. Por outro lado, aqueles que se tornaram amigos do povo de Deus, como as parteiras do Egito, a prostituta Raabe, a moabita Ruth e o rei Ciro, foram abençoados. O chamado de Deus a Abrão não foi uma simples promessa temporal, mas a maior delas que aponta para o Cristo eterno, que reúne pessoas de todas as nações e épocas para a bênção do perdão de Deus. Então Deus, ele escolhe a família, Abrão e sua esposa Sara, para a partir dali iniciar aquilo que seria a grande e eterna promessa de Deus para a humanidade, que é a salvação, a redenção da humanidade através de Cristo, aquilo que foi perdido lá no Éden. Então, é muito interessante que, ao longo da história, ao longo da Bíblia, e nós vemos que até os dias de hoje, né, a promessa que Deus fez a Abraão, ela se cumpre, né? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Por que os Estados Unidos é a grande potência do mundo, né? Entre os porquês, é porque realmente está do lado de Israel. E assim acontece até os dias de hoje. Aqueles que abençoam Israel são abençoados, aqueles que amaldiçoam Israel são amaldiçoados. E aqui é um importante ponto aqui, porque
a gente tem que ter muito cuidado, né, quando a gente fala sobre Israel e sobre as suas decisões, né? Muitas das vezes a gente se pega em um nível de crítica, né? Ainda mais nesses momentos de guerra. Ah, pô, Israel lançou um míssil e matou inocentes. Ainda mais porque a mídia ela vai ser sempre contra Israel, né? Então, tudo que Israel faz, a mídia vai trazer como informação que vai equilibrar as forças, né? Como se Israel estivesse agindo tão comparavelmente aos que os seus inimigos e os terroristas fazem. Então, a gente tem que ter muito cuidado para criticar, né, as ações de Israel numa guerra, porque isso é maldição, né? Então, temos que orar para que aqueles líderes tomarem as melhores decisões, né? Serem estratégicos, serem sábios, né? E que nenhum inocente morra, né? O que é muito difícil em guerra, né? Um dado aqui de guerra, para os irmãos saberem, toda guerra, 90% das pessoas que morrem, então a cada 10 pessoas, né? Morrem 9 pessoas civis, né? E não militares, né? Porque os militares são preparados para a guerra e eles, de alguma forma, têm estratégias e são, claro, um percentual da população. Então, assim, a guerra, o efeito colateral da guerra existe, sempre existiu, e desde a época da Bíblia, né? Porque venciam-se as guerras, iria-se tomar aquela cidade. Aí chegava na cidade, matava e destruía tudo que tinha à frente. Então, assim, esse é o dado de guerra, isso é normal, mesmo que seja duro falar. Numa guerra, os civis realmente serem punidos e acabarem morrendo, né? Então, por isso que a guerra é algo muito triste, mas que sempre fez parte da história da humanidade. Vamos agora em Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 1. Diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho certeza e incessante dor no coração. Obrigado. Porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Amém. Agora vamos no versículo 19. Versículo 19. Olha que interessante. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o olheiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dos gentios,
Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era povo meu, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas, relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Então, aqui em Romanos capítulo 9, Paulo ele começa o capítulo aqui, né, informando acerca da dor que ele sente pelos israelitas, do qual ele também faz parte. Só que depois ele começa a trazer perguntas retóricas, né, como se ele estivesse discutindo contra ele mesmo e contra essa dor que ele sentia no coração por ver o povo de Israel distante daquilo que era a vontade manifesta de Deus em Jesus. E aí ele vai começar, olha, mas o próprio Deus, ele diz que passaria a chamar um povo que não era seu povo, de amada a quem não era amada, e realmente estenderia o seu amor aos gentios. E aí no final ele vai falar assim, olha, mas existirão remanescentes, né? Que é exatamente aquilo que nós ainda podemos entender que Deus está guardando em Israel. Deus até o final guardará remanescentes em Israel, assim como existiram lá os remanescentes da época de Elias, em que os joelhos não se dobravam a Baal, hoje ainda existem, e assim existirá até o fim, quando eles realmente entenderem que Jesus era o Messias, remanescentes que serão salvos por Deus. Então, um comentário aqui: a incredulidade de seus compatriotas judeus, aos quais Deus tanto havia se manifestado e abençoado, causa grande tristeza a Paulo. Então, Paulo, fazendo parte, sendo um israelita, né, de carne, como ele diz, ele sentia muita tristeza olhando para... Porque ele, primeiro, inclusive, pregou, né, aos judeus, pregou em Jerusalém, e aí ele sacode o pé e fala, realmente, esse povo não está preparado para receber o Messias, não está preparado para receber Cristo, agora eu vou para os gentios, como Deus havia me chamado. Então, ele teve também essa oportunidade, claro, foi muito criticado, porque mudou de lado, né? Estava perseguindo, agora era perseguido. E ele tinha mas ele, a partir do momento que a escama caiu, ele passou a ter realmente esse sentimento de que, olha, realmente eles estão numa dificuldade e eu não tenho forças para tirá-los dessa dificuldade. Isso só me causa tristeza. Mas ele, contrariando as discordâncias daqueles que poderiam estar criticando ele por ter essa dor no coração contra Israel, ele coloca a bola no chão. Ele fala assim, Paulo insiste que a palavra de Deus não falha e que Deus não é injusto em suas escolhas. Ou seja, como diz lá, vamos lá em João capítulo 1, Deus nunca abandonou Israel e não abandonaria em Cristo, né? Até porque todo o ministério de Cristo foi no território israelita. E foi poucas vezes, inclusive, até a outros territórios estrangeiros. Evangelho segundo João, capítulo 1, tem lá os famosos versículos que conhecemos. Versículo 11. Vamos desde o versículo 10, né? Diz assim, João 1,10, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, assim, foi uma escolha do povo de Israel não receber a Cristo.
Então, o que é essa frase aqui que nós lemos, né? Paulo insiste que a palavra de Deus não falha e que Deus não é injusto em suas escolhas. Então, Deus nunca será injusto, nunca teremos nenhum tipo de fio de cabelo para criticar a justiça de Deus. Então, Jesus veio para os seus não receberam, e já existia uma promessa de extensão de salvação aos gentios. Então, quando começamos a entender isso, começamos a entender que o ser humano faz as suas escolhas, né? E Deus ele está sempre atento àquilo que o ser humano está fazendo. E o ser humano ele tem, a partir das suas escolhas, a vida que ele escolheu para si mesmo, né? Então, por isso que o segredo da humanidade, o segredo de Deus olha, para de fazer as suas escolhas, eu tenho escolhas para você a serem feitas e busque-as para que você viva as minhas promessas. Então, os descrentes e desobedientes colocam a si mesmos sob o juízo de Deus, pondo-se em perigo espiritual. No entanto, Deus é paciente e ainda tem nos permitido viver a sua misericórdia para a salvação em Cristo. Porém, aos judeus descrentes da promessa e desejosos de um Messias, Paulo revela que somente os remanescentes que viverem a abominação do terceiro templo e confessarem que Jesus Cristo é o Senhor serão salvos. Então, o povo de Israel ele não tem uma salvação especial para ele. Desde Jesus, a salvação é somente Cristo, somente crer que Jesus Cristo é o Senhor, essa é a única salvação. É a partir disso que as promessas de Deus são liberadas. Mas naquele povo existirão remanescentes que viverá a grande tribulação, verá a abominação que será colocada no terceiro templo através do anticristo e passará a despertar, a entender que Jesus Cristo é o Senhor. E ali confessarão que Jesus Cristo era o Messias. Para aqueles que fizerem isso, esses serão salvos. Agora, os israelitas mortos desde Jesus até hoje, os judeus que nunca aceitaram Cristo como Senhor e Salvador, felizmente esses estão em dificuldade na sua eternidade. Amém? Vamos ouvir um hino? Vamos lá, Rogerão, vai ser por aqui mesmo? Vamos ouvir um hino da harpa cristã? Pastor Fernando que gosta. Acho que passou aí, Rogério. Aqui pro... Acho que não é esse link aí não, acho que foi para outro. Acho que deve ter ido para outro. Isso aí. Vou botar aqui. Debaixo de umas muito formosas tamareiras, estando já Berseba na escuridão, mas aves escutando entre as roseiras, se vê então o patriarca Abraão. Seu coração perante Deus está aflito, pois quer que o sirvamos sem murmuração. E por amor pergunta ao Senhor bendito: o meu amado filho, queres tu então? A voz de Jeová potente é ouvida, o teu Isaque oferece para mim. Embora fiques com tua alma dolorida, pois te abençoo se fizeres tu assim. De
E abatido Abraão se torna forte e canta hinos, pois com fé medita já. Deus pode o meu filho libertar da morte, e não temendo segue para Moriá, ao pé do monte do supremo sacrifício. Profunda dúvida entrou em Abraão: irei perder da minha vida o benefício. E triste começou a subir com lentidão, pois ia dar do coração a esperança no seu outono sacrifício de uma flor. Assim levou o seu cordeiro à matança, em obediência ao mandado do Senhor. Isaque com a lenha presto vai na frente, ó quanto é formoso para Abraão. Mas eis que volta para seu pai suavemente e lhe dirige esta interrogação: o fogo e a lenha estou vendo que trouxemos, mas o cordeiro do holocausto onde está? E a resposta de Abraão na Bíblia temos: meu filho, Deus pra si cordeiro proverá. Chegando Abraão aonde Deus mandara, fez um altar e nele a lenha arrumou, e a seu filho que já dantes amarrara, tomando nos seus braços sob o altar deitou. Mas quando Abraão foi para imolá-lo, o anjo do Senhor bradou-lhe desde os céus: a tua mão, ó, não estendas para matá-lo, porquanto eu agora sei que temes Deus. Erguendo Abraão seus olhos, de repente vê um cordeiro que no mato preso está, e o tomando oferece-o alegremente. Assim no monte do Senhor se proverá. A voz do anjo é ouvida novamente, diz o Senhor, porque fizeste esta ação. Deveras eu abençoarei tua semente, e nela as nações benditas se farão. Glória a Deus, né? Que hino lindo, né? Ah, tem mais aqui. Alcançaram fortaleza os vencedores sob canto angelical. Ali o nosso Deus jurou fidelidade, também os santos se encheram de valor, e só teremos a perfeita santidade depois que formos para o monte do Senhor. Glória a Deus. Essa história é maravilhosa, né? Linda, né? Uma história que aponta para aquilo que Deus viveu também com Cristo, né? Vendo seu filho morrer naquela cruz, né? Por 3 dias ali, Abraão levando Isaque para sacrificar no Monte Moriá, no monte que o templo é construído, né? E tem que sair aquela cúpula dourada para o terceiro templo ser construído. Naquele mesmo monte ali, por 3 dias, Abraão sofreu a morte do seu filho, assim como Deus sofreu a morte do seu filho por nós. Amém?
Vamos lá, expectativa da lição. Estudaremos sobre as promessas de Deus acerca da nação de Israel. O plano divino para tornar a descendência de Abrão uma grande nação tinha como propósito que Israel cumprisse o seu papel de nação sacerdotal, povo escolhido e separado para testemunhar as virtudes do reino de Deus entre as demais nações. Para compreendermos melhor o desenvolvimento desse propósito, precisamos analisar alguns aspectos da promessa feita a Abrão, considerar quais outras promessas estão inclusas no chamamento do patriarca e identificar qual a compreensão bíblica da promessa de salvação para a nação de Israel na atualidade. Então, o Antigo Testamento ele é uma lupa sobre Israel, né? As outras nações, os outros povos estavam se formando, né? Todo o Oriente lá, todo o Japão, China, esses povos são povos milenares, né? Nós sabemos disso. Esses povos estavam se formando, vivendo a sua formação, a sua história, mas o Antigo Testamento é uma lupa sobre Israel, porque era ali que Deus tinha colocado a sua luz para resplandecer as nações no Novo Testamento. Amém? Objetivos da lição: detalhar a promessa a Abrão sobre sua descendência, uma nação sacerdotal que testemunha os feitos de Deus entre as nações. Elencar as promessas de Deus a respeito de Israel para o seu desenvolvimento como nação. E terceiro, destacar a posição de Israel no tocante à salvação e a promessa quanto a seu futuro espiritual. Motivação da aula: as promessas feitas a Abrão eram acompanhadas de propósitos divinos específicos. Dentre os propósitos está a implementação e estabelecimento do reino de Deus de maneira plena na terra, algo que acontecerá no reino milenal, em que o nosso Senhor Jesus reinará sobre toda a terra. Nesse tempo, os servos leais e obedientes à palavra de Deus serão reis e sacerdotes. Então, haverá um reino milenal quando Satanás estará preso, antes do grande e final juízo. E nesse reino milenar, somente Cristo estará nessa terra reinando, através de reis, né, de homens e sacerdotes que são tementes a Ele. Então, esses políticos aí que não têm temor nenhum de Deus, né, no milênio não terão vez. E a aplicação da aula, antes da gente começar aí a introdução, diz assim: as promessas de Deus para a nação de Israel revelam os propósitos divinos para o seu povo no passado. De modo semelhante, as promessas que Deus nos faz apontam que Ele tem propósitos especiais para cada etapa da nossa vida. Se quisermos ver as promessas de Deus se cumprirem, assim como foi com os servos de Deus na antiguidade, precisamos assumir uma posição de fé e obediência constante e não perdermos de vista a perspectiva quanto ao chamado divino. Vamos lá em 2 Pedro, capítulo 1. Então, a vida cristã é uma vida de caminhada para frente, né? Deus nos chama a sempre estarmos andando para frente, a não regredirmos, não olharmos para a direita, para a esquerda, sempre andarmos para frente. Então, esse é o grande desafio. E é interessante quanto a isso, essa carta, a segunda carta de Pedro, ele traz isto logo no começo da carta, né? Como se fosse assim: olha, estou abrindo a carta aqui com aquilo que é o segredo para a vida, o desafio. A carta vai começar com um grande desafio. A partir daí, eu vou trazer as demais informações que Deus está me dando. E o desafio é esse aqui, olha. Versículo 3. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. O que ele está falando? Olha, Deus tem toda a sorte de bênçãos aí. Tem uma distribuição de armas espirituais para vocês. E Ele tem doado, né? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade
o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o desafio que Pedro coloca aqui, instruído pelo Espírito Santo, é grande, né? É uma caminhada progressiva até chegar na plenitude do amor. E ele fala que é caminhando dessa forma, né? E isso sendo amplamente suprido e em vós aumentando, é que você tem a confirmação da salvação. Então, o que ele está dizendo? Ó, você quer ter segurança da sua salvação? Você quer ter certeza de que após a sua morte você irá para o paraíso? Segue essa reta aqui, ó. Acelera nessa reta aqui que você vai alcançar. Agora, qualquer coisa diferente disso, você está no risco, né? É o que Pedro começa essa carta aqui. E ele é muito interessante como ele traz isso, né? E lembremos que Pedro era um líder ali na igreja primitiva. Então, era isso que ele pregava. No final, ele está escrevendo, olha, eu passei minha vida pregando isso aqui, porque é isso que o Espírito Santo colocou no meu coração. E é isso que eu tento seguir como regra e prática de vida. Então, é um desafio, é desafiador, realmente não é simples, mas com Deus é possível, né? Porque antes dele trazer esse desafio, né, essa reta, essa escada, né, como o pastor pregou aqui nessa sequência por muitos anos, antes de ele trazer essa escada aí, ele antes fala assim, olha, Deus tem permitido e tem disponibilizado a todos nós o seu divino poder, né, a sua graça. E as armas espirituais estão aí para vocês conseguirem guerrear as batalhas da vida e subir nessa escada que no final dá no céu, né? É isso que Pedro está dizendo aqui no início da sua segunda carta. Amém, irmãos? Então, vamos começar na revista. Introdução. Diz assim, as promessas divinas para Israel foram proferidas há mais de 4.000 anos antes do advento do Senhor Jesus. Tudo começou quando Deus chamou Abrão e fez-lhe promessas a respeito do divino propósito de formar uma grande nação. Nessa chamada está implícita as promessas para Israel como nação ímpar dentre todos os povos da terra, a fim de, uma forma especial, cumprir os propósitos divinos para a humanidade. Por isso, nesta lição, veremos que muitas promessas de Deus para Israel são irrevogáveis. Elas foram feitas por Deus a Abraão, a Isaque, a Jacó, a Davi e confirmadas com o advento do Senhor Jesus Cristo. Comentário aqui, Abraão esteve longe de ser um homem perfeito. Porém, ele não hesitou quando ouviu a voz de Deus e creu, tendo sido imputado justiça nele. Entre as principais desobediências e que, desde então e até hoje, traz graves consequências, foi a de ter filhos, primeiro Ismael, depois outros, fora do seu casamento com Sara. Então, o que isso quer dizer? Deus, até mesmo na vida de Abrão, uma vida que Deus tinha um chamamento especial, maravilhoso, um chamamento que a gente passa a entender que é um chamamento eterno, que se cumpriria em Cristo. Ele, em seus pecados, houveram consequências. E a principal delas é a que a gente está presenciando aí, mais uma vez, a guerra entre o Islã e o povo judeu. Então, a partir de Ismael, tudo aconteceu, uma nação se formou, né, um povo se formou, uma religião hoje é formada que está em constante guerra e briga contra o povo da promessa, né, o filho da promessa que foi Isaque. Amém? Então, assim, Deus ele é 100% justo, né?
ele não negocia com os seus princípios, né? Então, e um dos princípios de Deus é, olha, você errou, né? Tenho misericórdia, te perdoo, mas haverá alguma consequência, né? Então, se eu estou dizendo que a tua descendência ela vai ser como a areia do mar, né? Como as estrelas do céu, esse teu filho aí que você teve com Agar vai ser também uma grande descendência, um grande povo, só que vai ser um povo que está fora daquilo que era a minha vontade. Amém, irmãos? Vamos ver isso com mais ilustração aqui no final da aula. Tem um vídeo, uma indicação aí de um documentário sensacional que foi preparado pelo Brasil Paralelo, e a gente vai dar, se der tempo, nós vamos passar aqui essa introdução para adoçar a boca dos irmãos, que os irmãos possam depois ver com mais calma em casa. Realmente um documentário que explica muito daquilo que está acontecendo desde o ano passado, lá com a entrada do Hamas lá na terra de Israel. Vamos para o ponto 1. Tópico 1.1 diz assim: Israel, a promessa da criação de uma grande nação, e far-te-ei uma grande nação. Essa promessa tinha como objetivo mostrar a Abraão o propósito de Deus em formar a partir dele uma grande nação. Diferente de todas as outras, a nação de Israel. Ao longo da história, esse propósito se cumpriu de maneira evidente e poderosa. Quando Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, o patriarca estava com 75 anos e sua esposa Sara era estéril. Anos depois, Deus renovou a sua promessa de criar uma grande nação a partir de Abraão. Vamos lá em Gênesis capítulo 15. Vamos ler desde o versículo 1. Gênesis capítulo 15, versículo 1. A renovação ali da promessa. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Então, irmãos, o que imputa justiça ao homem diante de Deus é a fé. A partir dela, mediante o arrependimento dos pecados, começamos um novo e vivo caminho até o céu. Então, o primeiro passo sempre será a fé. Por isso que ao mundo, né, as pessoas que nos cercam, em tendo oportunidade, nós temos que pregar fé. É fé. É a fé em Cristo que faz o homem alcançar a justiça de Deus. Muitas das vezes a gente escolhe pregar ao mundo algo que eles não têm capacidade de viver, como você está errado fazendo isso, você está errado fazendo aquilo, você tem que parar com isso, tem que parar com aquilo. Assim, infelizmente, para aqueles que estão no mundo, isso é uma pregação quase vazia, né? Quase muito difícil, né, de convencer. Porque o convencimento não é nosso, né? O Espírito Santo precisa entrar naquela vida e aí passar dentro daquela vida a convencer, né? Então, a nossa pregação tem que ser uma pregação de fé. Olha, Jesus é o único caminho. Só Jesus pode te tirar dessa situação. Só Jesus tem a cura para a sua vida. Então, é isso que precisamos levar ao mundo, né? A igreja precisa levar Jesus, né? E, é claro,
Isso naturalmente vai trazer ali, na sequência daquilo que nós estamos falando, a mensagem que, olha, arrependa-se dos seus pecados, né? Aí é a confissão que vai estar lá em Romanos capítulo 10, vamos lá? Então, tudo parte da fé, né? A partir da fé, Deus tem um sinal verde para trabalhar. O Espírito Santo tem um sinal verde para trabalhar. E é a fé que nós temos que levar ao mundo através das nossas vidas. Romanos capítulo 10, também texto bastante conhecido, né? Versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, então aquilo que Abraão, né? Naquele momento Abraão, ele foi imputado justiça nele porque ele creu, assim como está escrito aqui. E com a boca se confessa a respeito da salvação, porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Amém, irmãos? Então, é a fé que salva o mundo, né? É a fé em Cristo, é a fé que nós temos que levar, que Deus espera que levemos ao mundo. Ponto 2, e abençoar-te-ei, engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. Deus desejou promover o nome de Abrão numa dimensão jamais imaginada pelo patriarca. Entretanto, a promessa não era meramente materialista. A bênção material deveria carregar um testemunho espiritual, e tu serás uma bênção. Nenhuma nação teria dúvida de que era Deus que faria isso com Abrão. Era uma promessa por demais significativa, pois Abrão era filho de uma família idólatra, e Deus o escolheu para ser pai de um povo que ainda surgiria, o povo de Israel. A história hebreia comprova que o patriarca Abraão foi, de fato, uma grande bênção para os israelitas. Vamos lá em Isaías capítulo 51. Isaías capítulo 51. Isaías 51, 1. Um e 2. Olha que mensagem poderosa. Ouvi-me vós, os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor. Olhai para a rocha de que fostes cortados, e para a caverna do poço de que fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porquanto era ele único quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Sempre houve remanescentes em Israel que guardavam a fé no Deus único e verdadeiro. E para estes, Deus mandava-os olhar para Abraão e Sara, mostrando o quão capaz Deus é para multiplicar os obedientes e verdadeiros crentes na época que seja. Então, esse texto de Isaías é um texto que Deus diz, olha, ainda há remanescentes em meio a toda essa idolatria que vocês estão vivendo, toda essa dificuldade que vocês estão vivendo, ainda há remanescentes. E para vocês, remanescentes, olhem para Abraão e Sara, né? Lembrem do que eu fiz com a vida deles, né? Então, Abraão e Sara se tornou para a eternidade um exemplo de Deus, de quão Deus é poderoso para multiplicar multiplicar a sua palavra, multiplicar a fé verdadeira, multiplicar realmente os remanescentes que existem, né? E é tão lindo, né, e impressionante, porque nós vemos a misericórdia de Deus. Tá? Então, mesmo Abraão, tendo uma história idólatra, sendo chamado só com seus 75 anos,
tendo vivido algumas dificuldades na sua caminhada mesmo com Deus, ainda assim, Deus ele enxergava em Abraão algo que foi marcante, que é a fé que ele tinha, né? A certeza e depois a vida que ele teve e o amor que ele demonstrou a Deus no momento que iria sacrificar Isaac. Então, nós precisamos ter nossos momentos marcantes com Deus, né? A fé que há em nossos corações, ela nunca pode se apagar, ela tem que ser marcante diante de Deus, né? Para sermos realmente um exemplo para aqueles que nos cercam. Então, o que realmente marca ali a vida de Abraão, e isso é exemplificado para toda a posteridade do povo de Israel e até hoje, né? É um exemplo, é justamente a fé, né? A fé de Abraão, a certeza de Abraão, aquilo que Abraão realmente recebeu e não duvidou de Deus. Então, não podemos duvidar daquilo que Deus tem falado aos nossos corações, daquilo que Deus tem nos ordenado, daquilo que Deus tem realmente aberto os nossos olhos para vermos. Amém, irmãos? Possamos ter essa convicção em nossos corações e essa fé, a exemplo de Abraão. Amém? Vamos para o ponto 3 agora. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa foi uma promessa dupla, de bênção e de maldição. Na verdade, Abraão seria uma grande influência para os que se relacionavam com ele, de modo que Deus abençoaria os que auxiliassem Abraão e castigaria quem o amaldiçoasse. Esse evento faria de Abraão uma influência mundial, que perduraria em sua posteridade. Além disso, essa promessa é confirmada em números: benditos os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Quem diz isso é Balaão, né? Quando Balaão não consegue amaldiçoar Israel, mesmo sendo ameaçado por Balaque, rei dos Moabitas. Então, essa é a promessa. Nós já falamos um pouco sobre isso, né? Sobre como até hoje em dia isso é verdade, né? Basta vermos aí o exemplo dos Estados Unidos e outras nações que são contra Israel e que não conseguem prosperar, né? Vivem em guerras, vivem em dificuldades, vivem na miséria, né? Então, aqueles que abençoam Israel têm uma palavra de Deus de receber bênção, de serem abençoados. Aqueles que amaldiçoam Israel têm uma palavra de Deus na mesma frase, de serem amaldiçoados, né? Então, que possamos abençoar e estarmos sempre atentos, orando e pedindo, né, que Israel seja ali cuidado por Deus e o seu povo e o seu governo sejam sábios nas suas decisões e nas suas atitudes. Agora vamos para o ponto 4, que a hora está acelerada hoje. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa é considerada uma segunda profecia das Escrituras a respeito do Senhor Jesus. A primeira está registrada em Gênesis 3,15. Podemos ter essa confirmação por meio da carta de Paulo aos Gálatas, em que uma bênção espiritual viria por meio de um descendente de Abraão, o pai dos israelitas. Essa bênção diz respeito ao advento do Senhor Jesus Cristo, sua boa notícia oferecida a todas as nações. Então, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, né? Então, uma bênção profética aí que foi realizada através do ministério de Cristo. Vamos lá em Gálatas capítulo 3, versículo 6, uma leitura um pouco maior, Gálatas 3, 6 até o 14, onde Paulo descortina essa questão de Abraão, a promessa que Deus fez a ele e o cumprimento dessa promessa em Cristo Jesus. Gálatas 3, 6 diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Essa frase aqui para um judeu, isso aqui é um soco na cara, irmãos. Isso aqui para os judeus dizendo que não são eles, né, são os da fé, e para o Islã também é a mesma coisa. Isso aqui também é como se fosse um soco para ele.
Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O descendente de Abraão, Cristo Jesus, nos redime da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso lugar. Por que a lei traz dessa forma, né, tão dura, né? A explicação é essa daqui, ó. Um pecado, não importa quão simples possa nos parecer, nos torna transgressores de toda a lei e culpados diante de Deus. Por isso que todos pecaram, né? Carecem da glória de Deus. Então, a transgressão de uma linha da lei, você transgride a lei inteira. Então, essa era a maldição da lei, né? Porém, a morte de Cristo na cruz nos livra da culpa de toda transgressão, para recebermos pela fé confessada ao seu Espírito Santo, para recebermos pela fé confessada o Espírito Santo e termos condições de, aí sim, viver em novidade de vida e sermos obedientes às suas palavras para a glória dele. Então, Jesus veio destravar, né? Abrir um cadeado, que é o cadeado do Espírito Santo em nós, né? A partir do momento que Jesus abre esse cadeado e o Espírito Santo agora pode descer sobre o ser humano e com ele viver, aí sim nós passamos a ter condição de sermos obedientes a Deus, né? E termos ali o Espírito Santo e Jesus ao lado de Deus lá sendo nosso advogado, né? Então, por isso que é tão dura essa palavra aos judeus, né? De que era um judeu escrevendo, né? O próprio Paulo falando. E olha, os filhos de Abraão não são vocês não, tá? Os filhos de Abraão, os filhos verdadeiros de Abraão são os da fé, né? Os da fé em Cristo, né? E isso é um grande soco, por quê? Porque lá no tempo de Jesus, nós fomos lembrar das discussões, né, de Jesus com os fariseus, eles falavam muito sobre Abraão, né? Sobre, nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus falava: dessas pedras, Deus pode imputar filhos a Abraão. Então, até hoje, e isso para eles e para também o povo islã, eles têm o início, né, a introdução da religião, da religiosidade deles, da fé deles, é justamente o chamado de Deus a Abraão, né? Quando que nosso entendimento e os nossos olhos foram abertos ao que o que Deus estava realmente prometendo a Abraão foi cumprido em Jesus. E é a fé em Cristo que nos faz realmente, nos traz essa filiação pela fé a Abraão. Amém, irmãos? Então, realmente é muito difícil a situação do povo hebreu, do povo israelita, quanto a esse entendimento, né? Então, por isso que realmente eles vão sofrer bastante, e isso, infelizmente, é o que está, inclusive, na palavra, né? Até eles entenderem que Jesus era o Messias, né? Que Jesus era o Cristo de Deus. Vamos agora para o tópico 2. Outras promessas a Israel. Ponto 1. A promessa de um filho a Abraão. Além das solenes promessas de Deus a Abraão, o Senhor prometeu-lhe um filho. A promessa pareceu estranha ao patriarca, pois, como vimos anteriormente, ele era avançado em idade, sua esposa também, além dela ser estéril. O pai da fé argumentou com Deus que provavelmente seu servo Eliezer seria seu herdeiro. No entanto, o Senhor asseverou-lhe que não. Deus iria cumprir a sua grandiosa promessa na vida de Abraão.
O filho da promessa, portanto, seria Isaque. Amém, irmão? Já falamos sobre isso, né? Eu acho que podemos ir para o ponto 2. Diz assim, a promessa de um filho a Isaque. Deus não se esquece de suas promessas. Após a morte de Sara, Abraão casou-se com Quetura, que tinha mais de 100 anos. Ele tinha mais de 100 anos e teve 6 filhos com ela. Além de morrer, Abraão providenciou uma esposa para Isaque, por intermédio de Eliezer, seu servo. Este foi a Mesopotâmia e lá, por direção de Deus, encontrou uma esposa, Rebeca, para o filho de seu senhor, e a levou a Isaque, que se casou com ela. No tempo próprio, ela deu à luz a 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Também já conhecemos essa história bastante, né? Também o mesmo milagre aconteceu ali na vida de Rebeca, que também deu à luz ali, assim como Sara era estéril, né? E deu à luz ali a 2 gêmeos, Esaú e Jacó, que a gente sabe que teve toda aquela questão ali do nascimento dos dois e da venda da primogenitura. Amém, irmãos? Mas vamos dar sequência aqui. Agora, ponto 3. A promessa renovada. O Senhor falou com Jacó e reiterou a promessa feita a Abraão, de que lhe daria aquelas terras. Isaque foi considerado o herdeiro da promessa, e por isso, antes de morrer, concederia a bênção para os seus filhos. Esaú perdeu seu direito de primogenitura, pois o trocou por um prato de comida. Orientado por seu pai, Jacó foi à casa de Labão, onde se casou com Raquel, que era estéril. Por estratégia de Labão, Jacó se uniu com Lia, né? E teve 6 filhos com ela. Mais tarde, Deus abriu a madre de Raquel, e esta concebeu 2 filhos. Com sua serva Bila, Jacó teve 2 filhos, com Zilpa, serva de Lia, mais 2 filhos, perfazendo as 12 tribos de Israel. E teve mais uma filha com Lia, Diná. Amém? Vamos lá agora em Gênesis capítulo 49. Então, Esaú perdeu ali, né, o direito, vendendo a sua primogenitura. Jacó sofreu com isso também, porque enganou seu irmão, né? Não foi nada, não foi uma atitude exemplar, não. Deus também trouxe consequências para a vida de Jacó por conta disso. Mas a venda foi feita e Deus é justo, né? E Deus, para os israelitas, é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, né? Esaú não está nessa frase. Diz assim, vamos lá, Gênesis capítulo 49. Vamos ler a promessa a Judá. Versículo 8. Diz assim. Gênesis 49, 8 ao 10. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Amém? Deus em nenhum momento, olha só que interessante, né? Então, nós estamos lendo sobre as promessas, né? Sobre a sequência ali dos patriarcas, mas olha que no final da vida de Jacó, quando ele entrega essas profecias a seus filhos, ele traz ali Deus, através da vida dele, traz luz a Judá, né? Então, o que isso quer dizer para nós, para que possamos ter um entendimento pleno, né? Deus em nenhum momento focou suas promessas para agradar nenhum dos homens do Antigo Testamento.
O Senhor é um Deus de propósitos, objetivos, sonhos e planos muito maiores aos que podemos conquistar e que nos alegre. Por isso, cabe a nós estarmos sob a nuvem de Deus para alcançarmos toda a sorte de bênçãos que Ele promete e derrama a seus filhos. O foco, objetivo, direcionamento e luz de toda a história de Israel era apenas um: nascer o descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Amém, irmãos? Então, Deus nunca chamou ninguém, não chamou Abraão, não deu uma esposa para Isaac, não levou Jacó a trabalhar com seu sogro e ali ter filho de 4 mulheres para agradar nenhum deles. O foco sempre foi ter uma estrutura de povo que, ao cumprir-se o tempo, viesse Jesus através desse povo. Então, o foco estava sempre em garantir que aquilo que ele falou a Eva, a Adão e a serpente, no Éden, se cumprisse através de alguém. E aí alguém tinha que ser chamado, porque a descendência era humana, né? Então, é muito interessante porque essa é a grande defesa ali, né? É a grande luta que Jesus tinha com os fariseus e com os mestres da lei. Porque, olha, assim, vocês entenderam tudo errado. Vocês não são especiais para Deus, não são um povo que Deus tem um propósito só com vocês na humanidade e que o restante da raça humana que se lasque. Não é isso. Vocês entenderam tudo errado. O cumprimento da promessa que Deus fez na vida de vocês está aqui, né? Então, Jesus, ele, no Evangelho segundo João, ele traz muito o eu sou, né? Ele se apresenta como o eu sou. Então, o eu sou é exatamente isso. Eu sou o cumprimento da promessa. Eu sou aquele que viria a partir daquilo que se formou como povo. E, olha, vocês não têm justiça nenhuma, né? Não é da lei, não é daquilo que Deus entregou a Moisés que vem a justiça de Deus. A justiça de Deus está materializada aqui, agora, né? E é isso que eles não entenderam, né? Então, Deus nunca focou, Deus nunca estava olhando para o povo pelo povo, né? Deus estava focando no povo pelo descendente daquele povo, né? Pelo Filho de Deus que viria ao mundo através daquele povo. Amém, irmãos? Então, os judeus, eles acreditam desde a época de Jesus que eram automaticamente o povo de Deus porque eram descendentes de Abraão. E Paulo era um deles. Porém, após o seu maravilhoso encontro com Cristo, sua conversão, chamado e discipulado, ele concluiu que os filhos espirituais de Abraão não eram os judeus, nem aqueles que tinham sido circuncidados. Os filhos de Abraão são aqueles que respondem a Deus com fé, como Abraão tinha feito. A única diferença é que a nossa resposta deve ser a de Cristo como Senhor e Salvador. Quando nós respondemos positivamente a isso, nos tornamos herdeiros. Em outras palavras, todas as promessas que Deus fez a Abraão pertencem aos que respondem a Cristo com fé. Assim, nós seguimos o antigo caminho de Abraão, um dos primeiros justificados pela fé. Ele confiou em Deus e nós também confiamos nele. A diferença é que a nós foi acrescentada a oportunidade de valorizar o preço que Cristo tinha que pagar para assegurar a nossa participação na eterna promessa. Amém, irmãos? Então, essa é a grande chave dessa aula, né? A aula nós também, e foi maravilhoso como Deus revelou isso ao escritor, ele traz a mesma revelação que Jesus tentou alertar ao povo hebreu na sua época, ele traz nessa aula, que olha, as promessas de Deus a Israel não são promessas pelo povo, em favor do povo, porque eu amo esse povo e eles são os meus queridinhos. Não, é porque a partir desse povo veio aquele que é o Salvador de todo mundo. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Vamos agora ao ponto 4. A promessa do reino do Messias. Por intermédio do profeta Isaías, Deus falou que o Messias nasceria da descendência de Jessé, pai de Davi, para redimir Israel e a humanidade.
Por isso, o Senhor Jesus é chamado de o Filho de Davi, o Emanuel. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Amém, irmãos? Então, é o que nós temos falado aqui no final. O reino é do Messias, né? O reino é de Cristo. A promessa, a verdadeira promessa era a vinda dele. Amém? Vamos agora para o último tópico da lição. A promessa de salvação para Israel. Agora vamos voltar a lupa para Israel e vamos ver o particular que Deus ainda tem com aquele povo. A queda de Israel. O Novo Testamento mostra claramente a queda de Israel. A nação não conseguiu exercer o papel de nação sacerdotal no meio de outras nações. Por isso, os capítulos 9 a 11 da Epístola de Paulo aos Romanos trata de algumas questões que muitos cristãos nos dias atuais se fazem. Como as promessas de Deus para Israel podem permanecer válidas hoje? Elas foram revogadas? De fato, Israel permanece em rebelião contra Deus, porque a nação não reconheceu o Senhor Jesus como seu Messias verdadeiro. Vamos lá. Em Romanos capítulo 11. Romanos 11. Versículo 11 ao versículo 15. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se, de algum modo, posso incitar à emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Então, Deus estava, né, através da vida de Paulo, tentando ainda provocar o seu povo, né, o povo de Israel. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida entre os mortos? Né? Então, Deus ainda tem um particular com Israel, e nós vamos ver isso na sequência da aula aqui nos próximos tópicos. Diz assim, no ponto 2, a tristeza de Paulo por Israel. O capítulo 9 de Romanos revela a demasiada tristeza do apóstolo pelos judeus que não conhecem a Cristo. Sim, os judeus que não conhecem a Cristo estão em uma situação muito difícil, pois o Senhor Jesus descende diretamente deles, segundo a carne. Esse sentimento de tristeza e, ao mesmo tempo, uma atitude piedosa de sofrer pela salvação dos judeus deve ser um compromisso permanente de cada cristão para a evangelização dos judeus. Vamos lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. É difícil um judeu se converter? É, mas é possível. Cabe a nós também termos esse conhecimento, né? Que estamos buscando aqui hoje, estamos agregando hoje para termos condição de conversar com o judeu. 1 Coríntios 9, 16. Até o 23. Diz assim: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada.
Neste caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Olha que sentimento, né, do apóstolo Paulo, né? Como realmente a conversão dele foi tão impactante. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador dele. Amém, irmãos? Deus nos chama para sermos cooperadores do seu Evangelho, né? Deus, claro que tem que ter muita sabedoria, não é em qualquer lugar que a gente pode sair pedindo palavra e falando alto e dizendo e acontecendo, não é assim. É porque Jesus fala olha, tenham calma, não saiam jogando pérola aos porcos, né? Paulo fala aos Colossenses, olha, aproveitem as oportunidades, falem com temperança, com sabedoria. Então, Deus tem nos dado estratégias e precisamos dessas estratégias no nosso dia a dia, né? Até porque a evangelização mais importante que temos na nossa vida é o dia a dia, né? Então, não precisamos esperar que a igreja faça um grande movimento. Haverá aí no próximo dia 2 de novembro, como nós fazemos todos os anos. Por vezes estamos na praça, né? Estamos no pechincha, assim. Mas não é necessário isso para que cumpramos aquilo que é a nossa obrigação, como Paulo diz, né? Que é anunciar o evangelho, seja através das nossas atitudes, do nosso testemunho de vida, como também das palavras que o Espírito Santo vai colocando na nossa boca para falarmos com as pessoas que nos cercam. Amém, irmãos? Então, esse é o grande propósito, né? Realmente, e aqui quando ele fala sobre firme e fraco com os fracos, né? E realmente ele se moldou ali a pregar em qualquer localidade, ele foi para muitos lugares, foi para 3 continentes, né? Europa, África, Ásia. Ele realmente entendia aqueles momentos, aquelas culturas, aqueles lugares, para que eles pudessem pregar com exatidão, né? Com direcionamento para aquelas pessoas. E assim somos nós, né? Precisamos ter compaixão das vidas, entender o que as pessoas estão passando, o que elas pensam, para podermos ir desenrolando, né, a cabecinha delas e colocando elas no rumo de Cristo. Amém, irmãos? Então, esse é o grande segredo aí, a grande dificuldade que o ser humano que ele tem, né? É de realmente, às vezes, entender Deus na sua questão, né, na sua situação, né? Porque muitas vezes ele se coloca em questionamento a Deus por aquilo que ele está vivendo, né? E não precisamos entender isso também e levar a palavra de Deus de uma maneira tão limpa, né? Tão fluida, da maneira como o apóstolo Paulo ele teve essa sabedoria também, foi um exemplo para nossas vidas. Vamos para o último ponto. Ponto 3. Agora o particular que Deus tem com Israel, né? Promessa de salvação a Israel. Quando orava por Israel, o apóstolo expressava o seguinte, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, as promessas, dos quais são os pais, dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Está lá em Romanos, capítulo 9, do 3 ao 5. Essas qualificações mostram que Deus cumpre a sua palavra prometida àqueles homens que o buscam em sinceridade. Por isso a Bíblia assegura que Israel será salvo, ainda que não totalmente. A Bíblia diz que esse povo será chamado de filhos do Deus vivo, que o remanescente fiel de Israel será salvo. O libertador que virá de Sião fará isso. Então, assim, Israel
haverão israelitas que serão salvos, né? Agora a questão é eles perdurarem aí, conseguirem sobreviver à tribulação para que possam ter esse conhecimento. Vamos lá, Romanos capítulo 11, voltar lá para Romanos 11. Vamos ler do versículo 20 ao 23. Depois nós vamos lá em Ezequiel. Romanos 11, 20 ao 23. Vamos ler do 19. Então, nós sabemos que nós fomos enxertados ali, né? Na oliveira, que é o povo de Israel. Então, dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Então, foram quebrados ramos para que eu fosse enxertado? Sim. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, que é o povo de Israel, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Agora vamos lá em Ezequiel 37. Então Deus é poderoso para os enxertar de novo. E essa é a promessa que Deus tem para eles. Está próximo de se cumprir. Ezequiel 37, versículo 21 ao 28. Inicia-se lá com um vale de ossos secos. E termina dessa forma aqui. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livra-los-ei de todas as suas apostasias em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra em que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, sempre, para sempre. E Davi, meu servo, será o seu príncipe eternamente. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua. Estabelecer-los-ei e multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Então, Deus ainda tem um particular com Israel, né? E a nova Jerusalém que desce dos céus descerá e se colocará na Jerusalém que hoje, no mesmo território da Jerusalém que hoje existe. Então, ainda que o povo não tenha crido em Cristo, ainda que o povo não tenha entendido que eles não são filhos de Abraão e por isso tem um particular, Deus tem um particular
com eles eterno. Não é isso. Em algum momento eles se despertarão, né? Terão seus olhos abertos e Deus ainda realizará proezas e maravilhas através desse povo, né? E realmente terá ali, naquela região, aquilo que Deus promete a todos aqueles que nele creem em Cristo, que é a Nova Jerusalém, a morada celestial do crente. Amém, irmãos? Vamos ver aqui um videozinho, acho que dá tempo. Mas para os irmãos conhecerem esse documentário e verem como ele traz a introdução e para a gente entender também um pouco o que se passa naquela região ali. Deixa eu colocar. Pode ir, Rogerão. Procurar no... Tá? From the Abrahamic tradition, Dá uma pausa aí, dá uma pausa aí. Tá em inglês. Consegue voltar para os 5h40 só? 5h40, vê se consegue. Oi? Pode deixar no 5 e pouquinho, que aí quando chegar no 40 eu dou play aqui. Pode deixar daí. Quando chegar no ponto certo eu dou play. a partir da tradição abraâmica, surgiram 3 crenças que hoje são adotadas pela maior parte da humanidade. Essas 3 crenças entram em choque em Jerusalém. O judaísmo lamenta a destruição do seu templo e aguarda o Messias na Terra Prometida. O cristianismo chama de santa a terra onde Jesus teria sido sepultado. E o islamismo ergueu a mesquita de Al-Aqsa, onde Maomé teria ascendido aos céus. Nossos textos sagrados ensinam que Abraão tinha 2 filhos, Isaque e Ismael. Nós, o povo judeu, descendentes de Isaque, estabelecemos nosso reino na Terra Prometida, até sermos raptados e subjugados por outros povos. O domínio do Império Romano levou à grande revolta judaica, que foi brutalmente esmagada. Eles apagaram a Judeia e deram outro nome para nossa terra, Palestina. Por séculos, vivemos perseguidos ao redor do mundo e fortalecemos o movimento sionista que luta pelo nosso retorno. Na Primeira Grande Guerra, um novo aliado nos deu uma nova esperança. Ecoando os nossos clamores, o Império Britânico prometeu seu apoio, a criação de um lar nacional para o povo judeu na Palestina. Mas quando ganharam a guerra, colocaram seus interesses acima das promessas estabelecidas e dividiram o território entre eles. E como se não fosse o bastante, a mesma promessa que nos fizeram também foi feita para outro povo. Enquanto os descendentes de Isaac se espalhavam pelo mundo em tribos, nós, o povo árabe,
descendente de Ismael, o primogênito de Abrão. Migramos pelo Oriente Médio, até que, em Meca, surgiu aquele que nos guiaria, o profeta Mohammed. Que a paz esteja com ele. Com a revelação final, o nosso califado conquistou continentes, derrubou fronteiras e mostrou a força da verdade islâmica. Por séculos, derramamos nosso sangue lutando pela cidade sagrada de Al-Quds, onde nosso profeta ascendeu aos céus. Quando a Primeira Grande Guerra começou, as forças colonizadoras britânicas pediram nossa ajuda, fornecida em troca de uma promessa: a independência do nosso Estado. Ao menos, era o que pensávamos. Pois fomos enganados pelos britânicos, que ao saírem vitoriosos da guerra, se apossaram de nossas terras e fizeram outro juramento aos sionistas, trazendo novamente discórdia à cidade sagrada. Nós não éramos bem-vindos na terra de nossos ancestrais. E para piorar, outra grande guerra eclodiu. Após as atrocidades cometidas na Segunda Guerra Mundial e a tentativa de genocídio que matou 6 milhões de judeus, uma promessa foi feita: nunca mais. Finalmente, o mundo reconheceu a necessidade do povo judeu ter o seu próprio país. A Organização das Nações Unidas propôs o reconhecimento da Terra Prometida como nosso Estado soberano. E para manter a paz, a divisão do território em 2 estados independentes: Israel para os judeus e a Palestina para os árabes palestinos. Mas os árabes rejeitaram a proposta. Não podíamos aceitar que forças estrangeiras colonizassem a nossa terra e expulsassem nosso povo. Então, conforme Israel declarou sua independência, um exército de 7 nações árabes declarou guerra contra nós. Nossos vizinhos vieram ao resgate da Palestina contra os invasores sionistas apoiados pelos colonizadores europeus, mas sem sucesso. O que Israel chamou de independência, verdade seja dita, é a catástrofe do meu povo. Al-Nakba. Repetidas vezes conseguimos defender a nossa existência, até que o Egito, nosso vizinho mais forte, desistiu da guerra e aceitou a paz. Mas nem todos seguiram seu exemplo. E o Oriente Médio continuou cobrando seu preço em sangue. Com o enfraquecimento dos nossos irmãos árabes, surgiram novos movimentos de resistência, dispostos a se martirizarem para derrotar os sionistas. Criamos a Organização para a Libertação da Palestina, com o objetivo de devolver a terra para o povo. Israel continuou a lutar contra o terrorismo, assinou diversos acordos e conquistou grandes vitórias que nos levaram a acreditar que o fundamentalismo estava cada vez mais distante e a paz derradeira cada dia mais próxima. Esse parecia ser o fim da história se concretizando. Infelizmente, uma ameaça ainda se espreitava pelas sombras, observando, orando e se preparando. Só a introdução desse documentário, um documentário riquíssimo de informações, né, como os irmãos puderam perceber na introdução. Só procurar Brasil Paralelo no YouTube. O nome do documentário é From the River to the Sea, né? Então, do Rio Jordão ao Mar Mediterrâneo, a terra é nossa, né? Que eles gritam, né? Os palestinos gritam isso. E a sequência é morte ao Israel e morte aos Estados Unidos, né? Então, esse é o grito de guerra deles lá. E esse documentário é um documentário riquíssimo, aí que os irmãos possam, se tiverem oportunidade, assistirem, porque vai trazer muita luz lá o que está acontecendo nesse momento naquela região. Amém, irmãos? Vamos chamar o pastor Fernando. Obrigado pela oportunidade.
paz do Senhor, meus irmãos. Vamos vir aqui para frente, vamos orar. Vamos fazer aquele